Estamos vivendo grandes revoluções na internet. Começamos com a Web 1.0, algumas décadas atrás, depois fomos para a Web 2.0 e estamos vivendo agora uma transição para a Web 3.0. Nesse momento de mudanças, surgem algumas oportunidades para negócios e é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, estamos aqui em mais um vídeo diário para você, no desafio de um vídeo por dia durante 365 dias. E o vídeo de hoje é um vídeo do quadro Diga e Responde, onde você pergunta e eu respondo. E hoje eu vou responder a pergunta do Jorge Christian, que falou o seguinte: Boa tarde, Felipe. Gostaria de sugerir que você fizesse um episódio sobre as novas possibilidades de negócio na internet ou como um todo, que surgirão com o advento da Web 3.0. Bom, Jorge, para nós entendermos as oportunidades que existem nesse momento de Web 3.0, é interessante a gente entender um pouco como é que se deu a evolução da internet. Eu lembro o meu primeiro computador, eu acessava a internet por acesso discado. Em 97, 98, ligava aquele modem na tomada telefônica, tinha aquele barulhinho. E nesse momento havia a conexão na internet e você podia navegar e visitar alguns sites. A gente acessava a internet de meia-noite às 6 da manhã, sábado a partir das 2 e domingo o dia todo, porque era apenas um pulso que gastava. E nesse momento a internet era muito lenta do ponto de vista tecnológico mesmo. A gente não tinha muita tecnologia de velocidade de banda larga como nós temos hoje. E uma coisa que caracterizava os sites dessa época, até um pouquinho antes, 95, 94, eram sites extremamente simples. Eram páginas feitas na tecnologia, na linguagem HTML. Essas páginas elas eram sem programação dinâmica, tinham algumas animações GIFs animados que eram bem toscos. Inclusive, vou pedir até para o pessoal da edição colocar um GIF animado em algum lugar aqui desse vídeo, para você ver o estilo que era, caso você seja muito jovem. Dependendo da sua idade, você vai lembrar. Se você usava Mirk, usava ICQ, tinha lá o... Se você tem uma idade parecida com a minha, um pouquinho mais velho, você vai lembrar disso. Mas nessa época, os sites tinham uma grande limitação do ponto de vista tecnológico. Nós não tínhamos redes sociais e, na verdade, não existia a tecnologia de banco de dados que nós temos hoje. Era uma coisa muito mais primária, manipulação de arquivos. Bom, uma discussão técnica que não vem ao caso. O fato é que se meu site ele tinha 20 páginas diferentes, 20 telas, então imagina quem somos, produtos, serviços, depoimentos, cada tela era um arquivo separado. Eu não tinha plataforma como eu tenho o WordPress, em que eu cadastro um texto e ele automaticamente aparece no meu site. Eu tinha que mexer no site como um todo. Se eu quisesse colocar um item no menu, muitas vezes eu tinha que abrir cada um dos 20 arquivos e adicionar aquele item no menu. Porque a gente não tinha banco de dados como temos hoje. A partir do momento em que os bancos de dados surgiram, linguagens como PHP, como ASP, banco de dados na época usava-se Access, usava MySQL, que também é utilizado até hoje, começaram a surgir grandes possibilidades. Porque eu agora podia ter um conteúdo dinâmico. Eu podia ter uma página em que eu podia deixar um comentário e esse comentário automaticamente aparece na página. Eu podia mandar um arquivo e esse arquivo ficar armazenado dentro de um banco de dados. Eu podia criar um sistema em que o usuário entrava com login e senha, alimentava uma notícia e essa notícia aparecia dentro do site. E aí foi justamente o que surgiu a Web 2.0, onde nós tínhamos os bancos de dados, nós tínhamos várias facilidades por conta disso, e aí surgiram grandes plataformas, grandes portais, grandes mídias sociais, como nós temos até hoje. Um grande desafio dessa web é a questão de compreensão do conteúdo, porque a gente tem um volume muito grande de produção de conteúdo. A cada dia, a quantidade de vídeos, de imagens, de textos que é produzida é uma quantidade absurda. E aí o desafio que nós temos hoje é de como encontrar a informação correta. E aí surge a web semântica, onde os buscadores, os navegadores, as plataformas vão começar a entender um pouco mais o que está sendo buscado, a busca do usuário e o tema de cada conteúdo. Então, por exemplo, se você escreve um artigo com a palavra manga, automaticamente os computadores eles têm que ser capazes de entender se você está falando de manga fruta ou se está falando de manga de candeeiro. Ele vai analisar isso pelo contexto
e pelas ontologias, enfim, tem algumas questões técnicas envolvidas. Mas o grande desafio é fazer com que os robôs, os softwares, os navegadores, eles cada vez mais consigam ler o que está lá gravado, as informações, e cada vez mais consigam entender o que o usuário está buscando. Então existem muitas oportunidades de negócios, de criação de ferramentas, de plataformas e de aplicativos que façam essa conexão entre o desejo e a necessidade do usuário e as informações que estão armazenadas, catalogadas dentro dos bancos de dados. Temos também hoje um grande volume de dados. Tem uma área toda aí ligada à tecnologia chamada de Big Data, um fenômeno onde temos massas absurdas de dados que são geradas naturalmente o tempo inteiro. Então imagina hoje que o Facebook, ele sabe tudo o que você está fazendo, todas as suas mensagens, tudo que você curte, comenta, compartilha, e tudo isso são dados que precisam ser analisados. É uma coisa que não é diretamente ligado à semântica em si, mas está de algum modo conectado, porque não deixam de ser dados e informações que precisam ser analisadas. Outra coisa também que surge nesse momento são os wearables. Você tem roupas que têm poder computacional. Você tem um relógio, como por exemplo o Apple Watch, esse relógio que eu estou usando, que roda um sistema operacional que conversa com o meu celular. De novo, apesar de não ser uma coisa característica da Web 3.0, são dispositivos que estão surgindo nesse contexto. E surgem oportunidades nesse momento de tanto você trabalhar com o desenvolvimento de novos hardwares, novos objetos, como trabalhar com o desenvolvimento de softwares, soluções e aplicativos para gerar novas funcionalidades, resolver novos problemas nesse ambiente de muita evolução. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você quer ter sua pergunta respondida, assim como o Jorge teve, deixa teu comentário aqui embaixo e também me dá a tua opinião, o que é que você acha dessa evolução toda, o que é que você acha que vai ser o futuro da internet, o futuro da tecnologia nesse momento de tantas mudanças. Eu sou Felipe Pereira, um grande abraço e até amanhã às 9 da manhã, que nós temos vídeos diários todos os dias pela manhã. Por sinal, se você ainda não assinou esse canal, se você está vendo no YouTube, nem curtiu a página, se você está vendo no Face, assina e curte para você ter acesso amanhã às 9 a mais um vídeo como esse. Um grande abraço e até a próxima.